Muito bem, então retomando, falar sobre os temperamentos. Em primeiro lugar, nós temos que ter em mente a ideia que o Ricardo nos apresentou. Todos nós temos a vocação, como chamamos, universal à santidade. Ou seja, todos somos chamados a Deus a ser inteiramente dele, porque Deus nos criou para ele, que é o fim último de todas as nossas ações. Criados para ele, nós devemos ser inteiramente, pertencer a ele, sem divisão, sem pertencer a nada mais, senão a nosso Deus. E o que é ser santo? Como o Ricardo explicou. Ser santo não é meramente não pecar, porque não pecar é o básico, ou seja, é a nossa obrigação. Ou seja, a partir do momento que nós deixamos de pecar, nós estamos na estaca zero da santidade, porque nós simplesmente estamos fazendo a obrigação que nós temos de não ofender a Deus, de cumprir os mandamentos. Ser santo é mais do que isso. Ser santo é amar a Deus de forma perfeita. É progredir no amor. Certo? Isso é ser santo. E nós somos santos a partir do momento que nós conseguimos evoluir nas virtudes por amor a Deus e negligenciar os nossos defeitos, as nossas faltas. E nós devemos aprender a conhecer as nossas faltas e os nossos pontos fortes para assim empreender a caminhada da santidade de forma mais perfeita, de forma mais segura, certo? Por isso, não digamos nós, né, o padre Paulo Ricardo sempre dá um exemplo, num retiro que eu fui esses tempos atrás, no começo de janeiro, ele disse isso nas pregações, de que o povo hoje em dia tem essa ideia de santidade completamente errada. Uma vez ele foi atender uma mulher, né, e ele disse assim para a mulher: mulher, senhora, infelizmente eu não sou santo ainda. E a mulher virou para ele e disse assim: não vai me dizer, padre, que o senhor é desses padres que tem amante. Por quê? Porque esse é o conceito de santidade daquela mulher. Santa é quem não rouba nem mata, e não comete pecado que inflige os 10 mandamentos, pecados mortais, isso é santo para ela. Não é. Você vai no velório, eu estava falando dos santos que Jesus estava morto, você vai no velório lá, vê a pessoa morta no caixão, ele diz assim: essa pessoa deve estar no céu, né? Ela não fez nada demais na vida dela. Como se você precisasse fazer algum esforço para ir para o inferno. Não é necessário se esforçar para ir para o inferno, gente. Se você deixar o carro, o padre Paulo Ricardo deu esse exemplo, o carro na banguela, ou seja, se você deixar o carro sem direção, você vai para o inferno de qualquer forma. Você precisa fazer esforço para ir para o céu. O céu é dos violentos, nosso Senhor fala nos evangelhos. E é pela violência que se conquista o céu. Ou seja, se você não fizer nada na sua vida espiritual, continuar numa vida medíocre, você vai para o inferno de qualquer forma. Né? É certo isso. Se você não fizer nada, você vai para o inferno. Se você vive em pecado mortal, não faz nada, você vai para o inferno. Agora, se você se esforça para alcançar o céu, faz o suficiente nunca se faz, mas faz pelo menos algo para alcançar o céu, então nós estamos empreendendo a caminhada de santidade, podemos confiar em Deus, na graça de Deus, para alcançar o céu, que é, como o nosso Senhor disse, dos violentos. E o que isso tem a ver com os temperamentos? Temperamento, ele é uma índole natural, ou seja, nós nascemos, é uma coisa inata de cada alma. Cada alma Deus criou diferente, como dizia muito acertadamente Fernando. Cada alma Deus criou de forma diferente. Nenhum de nós é igual, todos nós temos características inatas diferentes. E a personalidade de cada um também diferente. Temperamento é diferente de personalidade, mas, enfim, só para entendermos, cada um é diferente do outro. Nós nascemos com essas características inatas que podem, conhecendo elas, claro que elas não são o principal, mas conhecendo elas, elas podem nos ajudar a caminhar e a vencer as nossas dificuldades predominantes e alcançar as virtudes, opondo a nós mesmos a nossa natureza perversa, a fim de alcançarmos uma natureza santa com a graça de Deus, com o auxílio de Deus. Está dando para entender? Então, o temperamento é uma característica, nós nascemos com ele, e ele é, enfim, o resumo da nossa reação às coisas que nos acontecem, por exemplo, no dia a dia, como nós reagimos com as coisas, a nossa tendência, vamos dizer assim, a reagir com as coisas,
e pode nos ajudar a nos conhecer melhor, como sobredito aqui, né? Como eu já disse, exageradamente até, porque eu enfatizo muitas coisas. E para entender os temperamentos, eu tenho um professor brasileiro muito bom sobre isso. Não é exatamente um tema religioso que ele trata, mas nós puxamos para a igreja porque é uma coisa que pode nos auxiliar na vida espiritual. O doutor Ítalo Marcilli, o professor Ítalo Marcilli, ele é o grande especialista no Brasil disso. Ele dá o seguinte exemplo para nós entendermos mais ou menos. Eu não sei dar o exemplo como ele dá, mas depois eu vou explicar mais a fundo e vocês vão conseguir entender melhor, né? Imaginem uma cruz. No topo dessa cruz nós temos uma característica, vamos dizer, quente, né? Quando você lembra de quente, você lembra de alguma coisa que expande, ou seja, uma coisa expansiva. Quando você coloca água para ferver, ela se expande, certo? E no pé da cruz nós temos a característica fria. Quando você pensa em frio, você pensa em gelo, né? Alguma coisa que se contrai, a contração, uma coisa reservada para si. No braço direito da cruz nós temos algo seco, né? Algo rígido, que não envolve. No braço esquerdo da cruz nós temos algo úmido, ou seja, algo que envolve, algo que pode nos envolver. E os temperamentos seriam, por analogia, né? Estou fazendo uma analogia, a mistura dessas coisas, ou seja, os temperamentos podem ser quentes ou frios, ou seja, pode ser o extrovertido e o introvertido, o que se expande e o que se contrai, misturado com o seco, ou seja, quente e seco, colérico, na esquerda, quente e úmido, sanguíneo, para baixo, frio e seco, melancólico, frio e úmido, fleumático, certo? Essa é a analogia que nós fazemos. Por quê? Porque o colérico, ele se expande, é um temperamento expansivo, ele coloca para fora, só que ele encontra atrito, certo? Ele impõe, ele gosta de impor. Sanguíneo coloca para fora, mas ele envolve, ou seja, ele gosta de comunicação. O colérico coloca a sua opinião para impor ela e não quer saber dos outros. O sanguíneo coloca a sua opinião a fim de descobrir a opinião dos outros, certo? Melancólico, mais para baixo, ele é fechado em si mesmo, ou seja, ele é contraído. Vamos se identificar. Cadê o povo? Está tudo prestando atenção que tem prova, hein? Verdade, gente, tem prova aí. Tá na vai dar no meio. Vai dar no Vocês acharam que eu não final. estou blefando. Melancólico é aquele que é frio e seco, ou seja, ele é fechado e as reações dele são para si mesmos, ou seja, como Santa Teresinha, o livro não está mais aqui, enfim, o Ricardo levou. Santa Teresinha tinha temperamento melancólico, ela era fechada para si, era como a terra. Ele dá exemplo, colérico fogo, sanguíneo ar, melancólico terra, porque ela é firme e organizada, só que é fechada para si mesmo, tem muita dificuldade de se expressar e botar as coisas para fora, certo? E do outro lado, fleumático, que é o temperamento mais raro, que as pessoas geralmente tratam menos disso. As informações sobre esse temperamento são mais escassas nos livros que eu achei, imprimi, etc. Mas que é aquela pessoa que, ao mesmo tempo que ela é fechada, ela consegue envolver as coisas, de forma que, por exemplo, numa reunião de trabalho, vamos, por exemplo, está todo mundo brigando, os melancólicos, os sanguíneos e os coléricos estão brigando na reunião, ele é aquele que não briga com ninguém e depois consegue resolver as coisas e entendeu tudo dentro de si, certo? Esse seria o fleumático. Enfim, esse é o exemplo do doutor Ítalo Marcilli, certo? E esses temperamentos, eles ajudam na nossa formação de caráter e na nossa formação espiritual. E é muito importante, não só para nós mesmos sabermos os nossos temperamentos, mas também aos padres e diretores espirituais. É necessaríssimo que se compreenda dos temperamentos, a fim de que dê uma direção, a fim de que dê uma confissão para os seus penitentes, no caso dos padres, que esteja de acordo com a alma, ou seja, de acordo com o temperamento daquela alma e possa ser realmente efetivo. Ou seja, por exemplo, eu sou um padre e vem uma alma igual Santa Teresinha se confessar comigo, eu falo assim para ela:
olha, faça uma penitência igual São Francisco de Assis. Eu vou acabar com a vida espiritual daquela pessoa, porque o temperamento dela não é esse. Ela vai se voltar contra mim se eu fizer uma coisa dessas. Porque ela vai encontrar dificuldade de eu mandar uma coisa que não pertence à índole natural dela. Eu preciso encontrar alguma coisa que penetre o coração dela de forma que seja efetiva a direção, seja efetiva a confissão, seja efetivo o direcionamento que eu dou à alma, certo? É importante, então, não só se conhecer, mas também aqueles que têm responsabilidade espiritual, conhecer aqueles que lhes são subordinados, a fim de dar o devido ensinamento e dar o devido ensinamento para que a alma cresça, certo? Então, todos nós temos que ter entendimento sobre essas coisas. É uma coisa tão importante que, por exemplo, eu estou aqui com esse papel. Esse aqui é um artigo do padre Paulo Ricardo, do site dele, que eu imprimi. Esse aqui é um artigo do padre Paulo Ricardo que eu imprimi. E ele tirou esse artigo aqui de um livro chamado Teologia da Perfeição Cristiana, Teologia da Perfeição Cristã, do padre Antônio Araújo Marim, que é um grande tomista, um grande teólogo. Então, é um tema muito importante, porque ele é tratado por diversos escritores espirituais de diversos modos, né? Santa Teresa d'Ávila, nas Moradas, fala sobre os temperamentos, por exemplo. Quando ela vai falar, ela fala dos melancólicos, ela fala dos coléricos, enfim. Ela dá exemplos de como deveriam ou não ser as almas religiosas e de como guiar essas almas religiosas segundo o temperamento delas. Então, é importante não entendermos isso como uma coisa supérflua, é importante. E, vamos lá. Como eu disse, são 4 os temperamentos humanos. São melancólico, colérico, sanguíneo e fleumático, né? E como eu descubro esses meus temperamentos? Bem, deve-se primeiro fazer, não exatamente essas perguntas aqui, mas guiam-se segundo essas perguntas. Vocês vão responder essas, eu vou passar outras, se você responder na sua cabeça, para ir já se identificando. Como se conduz o homem? Que sentimentos o detém? O que o impulsiona a agir quando algo impressiona? Por exemplo, diante de quando ele é elogiado ou corrigido, como alguém se comporta? Isso define também o seu temperamento. Quando alguém se ofende, quando alguém sente simpatia ou antipatia por alguém. Tudo isso, o modo que a pessoa age diante dessas coisas, indica o temperamento dela. Por exemplo, também o modo de reação. O colérico, ele costuma... É claro, gente, a gente tem que ter em mente. O que eu estou falando não é um dogma pétreo, ou seja, não é uma coisa que você vai observar em si, eu sou exatamente assim, puramente assim. Não, muitas pessoas têm certas características predominantes de um temperamento, mas tem outras características que não são dele. Cada pessoa é uma pessoa diferente, tem características menos ou mais parecidas com aquilo que se enquadra. O que importa é o que predomina, certo? Tá dando para entender sim ou não? Sim. Então lá, por exemplo, o colérico. O colérico tem reação instantânea. Ou seja, se você faz alguma coisa para um colérico, a reação dele é forte e instantânea, ou seja, ele não se demora naquilo. Ele já dá a resposta direta. Por exemplo, você deixa um colérico irritado, ele fica bravo rápido. É rápido para irritar um colérico. E ele guarda aquilo. Ou seja, ele fica bravo por muito tempo. Ele fica com aquela mágoa no coração dele, né? Esse é o colérico. O sanguíneo não. O sanguíneo também é rápido para se irritar. Se você irrita ele, é muito fácil de irritar. Só que ele não consegue ficar, geralmente não consegue ficar irritado por mais de 2 horas. Ele fica irritado, mas depois passa num instante, não está mais. A pessoa irritou ele, daqui 5 minutos ele já está sorrindo para a pessoa de volta, né? Esse é o sanguíneo. Melancólico, ele se demora. Se você irrita, por exemplo, alguma pessoa faz alguma coisa com o melancólico e não acontece nada com ele naquele momento, não se importa. Aí no dia seguinte você vê a pessoa cabisbaixa, triste, o que aconteceu? Fulano ontem fez isso comigo. Porque ela se demora, ela interioriza aquilo e como o gelo, no temperamento frio.
a água, o gelo, para ser útil, ele precisa estar totalmente duro, então ele demora, né? Enfim, e ele é seco, ou seja, ele guarda aquilo, ele demora as impressões, ou seja, se você dá muitas impressões para o melancólico, após isso entrar na alma dele, ele guarda aquilo e fica com muito tempo com aquilo. O fleumático não, o fleumático já é, vamos dizer, mais preguiçoso. Ele demora para captar, como o melancólico, e ele não guarda, ou seja, você faz uma coisa para ele fica tranquilo, pode até captar alguma coisa, mas ele não guarda nada. Ele é aquela pessoa de boa com a vida que não se importa com nada, né? Alguém conhece alguma pessoa assim? Eu conheço. Enfim, esse livro aqui que eu tenho, que eu imprimi, aliás, tem algumas coisas que eu vou usar, né? Eu mesmo numerei as páginas, que não tinha número de páginas, se vocês veem, a minha letra é muito bonita, né? Mas enfim, aqui são as perguntas que são justamente isso que eu estou explicando. Diante de tais impressões, ou seja, das impressões que se fazem à pessoa, a alma se irrita com rapidez e força, ou ao contrário, com lentidão e debilidade? Respondo na cabeça de vocês, não precisa falar alto não. A alma se irrita fácil e com força, ou ela demora e é débil em se irritar diante das impressões? Sob tais impressões, a alma se sente impulsada a reagir de imediato, ou seja, reação imediata, ou ela se sente inclinada a esperar e ficar tranquila? Tais situações movem-na a reagir com ardor ou a prostrar-se em estado de passividade? Ou seja, a pessoa age com ardor ou ela fica passiva em si mesma? Você, no caso. Essa irritação da alma dura por muito ou por pouco tempo? Tais impressões ficam gravadas na alma por muito tempo, de modo que apenas com sua recordação se renova a irritação? Ou sabe a alma superar de imediato e com facilidade, de forma que a lembrança de uma irritação não chega a provocar uma outra? Ou seja, a pessoa guarda o negócio a ponto de que se ela lembrar daquilo ela fica nervosa de novo, ou ela simplesmente descarta, se ela lembrar daquilo tá nem aí para isso. Respondo consigo mesmo, não precisa falar alto, novamente falando. Mas vamos lá. E conhecendo o próprio temperamento, eu estava na página 4, não sei porque eu despejei o livro ali, mas enfim. A identificação do próprio temperamento, a princípio, não é muito difícil. Como todos estão conseguindo raciocinar com as perguntas que eu estou fazendo, não é tão difícil conhecer o próprio temperamento, mas há certas coisas que podem dificultar. E aqui o padre Conrado, que escreveu esse livro, ele lista essas coisas que podem dificultar. Peraí, deixa eu despejar isso aqui. Antes que eu destrua tudo, perdão. Pode deixar. Obrigado. O Johnny já está certo do que ele é, já. Você quando o indivíduo ainda comete muitos pecados. Por exemplo, uma pessoa novício. O que é o vício? É um hábito ruim repetido muitas vezes que se torna habitual, se torna ruim, se torna um vício. Certo? É um pecado comum na vida de alguém. Quando alguém está em um vício, é mais difícil descobrir o temperamento. Por quê? Porque ele pode, por exemplo, ter um vício que é característico de outro temperamento, que é uma fraqueza mais específica de outro, mas que o não deixa identificar. Por exemplo, alguém que é sanguíneo. Alguém que é sanguíneo tem facilidade de lidar com as pessoas. Ela é uma pessoa aberta, ela gosta de interagir. Mas alguém que é sanguíneo, mas tem o vício da inveja e da rixa, ou seja, não se dá bem por causa desse vício. Tem rixa de tal modo com alguém que não pode olhar na cara dela. Com essa característica, é difícil identificar que a pessoa é sanguínea, é difícil identificar o temperamento dessa pessoa. Também, quando o indivíduo é santo, o oposto disso. Quando o indivíduo já avançou muito em sua santidade no caminho espiritual, é difícil identificar o temperamento dele. Por quê? Porque as características ruins do temperamento já foram rebaixadas de tal forma
que não se pode ver elas na pessoa. Por exemplo, o maior exemplo que nós temos é São Francisco de Sales. São Francisco de Sales, ele tinha um temperamento extremamente colérico. As explosões de raiva dele eram terríveis, mas ele se dominou a tal ponto que as pessoas tinham ele como o bispo mais doce que conheciam. Por quê? Porque ele dominou as próprias paixões do temperamento dele, se fez um grande santo, um doce de pessoa. E não era fácil conhecer o temperamento dele, obviamente, por causa disso. Também, por exemplo, Santo Inácio de Loyola. Antes da conversão dele, nossa, como aquele homem é colérico. Quebrou a perna na batalha, o homem consertou a perna dele errado, ele quebrou a perna dele de novo e disse, arruma certo, que eu não quero uma perna torta. E o homem foi lá e consertou. Ele era extremamente colérico. Mas quando ele se converteu, se tornou fundador dos jesuítas, ele se dominou de tal forma que as pessoas em volta dele o tinham por fleumático, porque ele era tão tranquilo, tão interiorizado, que ninguém sabia que ele era colérico. Por quê? Porque ele dominou as próprias paixões com grande força, com grande paixão. Né? Terceiro, quando o indivíduo tem pouco conhecimento de si mesmo. Também as pessoas iniciantes na vida espiritual, por exemplo, aqueles que acabaram de se converter, estão naquele fervor, etc, etc. Estes têm mais dificuldade de conhecer o próprio temperamento, por quê? Porque eles não conhecem a si mesmos, eles precisam refletir, fazer mais meditação, por quê? Simplesmente você vai dar um teste para eles responderem. Eles vão responder errado as questões, não porque eles querem mentir sobre si mesmos, mas porque eles não sabem nada de si mesmos. Vai lá. Você é uma pessoa vingativa? Quem é que se acha vingativo sem uma sinceridade, sem a abnegação, né? Sem a sincera humildade de reconhecer, eu sou vingativo? Ninguém, todo mundo se acha um santo, um perfeito. Então vai lá, você é vingativo? Lógico que não. Acha eu vingativo? De modo algum. Mas enquanto a pessoa tem índole vingativa, sim. Ou seja, pessoas iniciantes na vida espiritual geralmente têm o problema de não conseguir reconhecer o temperamento, deve-se progredir um pouco mais, desde que conheça. Também, quarto, quando o indivíduo é histérico em alguma coisa, ou seja, ele tem uma noção exagerada a certo sentimento, é difícil reconhecer o temperamento dele, porque todo mundo conhece pessoas histéricas, então é meio difícil analisar uma pessoa dessa. E quando o indivíduo tem um temperamento misto, acontece também de as pessoas terem temperamentos misturados, ou seja, uma pessoa que tem quase que dois temperamentos ao mesmo tempo. Um predomina sempre, mas tem um que tem muitas características dentro dele, de forma que é muito difícil reconhecer o temperamento dessa pessoa, porque ela tem um temperamento misto. As cores estão com você, Matheus? Sim. Não está entendendo muita coisa, né? Olha isso aqui, gente. Não é muito fácil de entender. São uma pessoa meio... Enfim, os temperamentos em si. Se nós conhecemos, agora eu vou parar de falar sobre a importância de como descobri-los. Vou falar dos 4 temperamentos em si, mais especificamente, lendo o artigo do padre. Mas, só para termos mais um pequeno conceito do que eu já falei, se nós conhecemos o temperamento do nosso próximo, nós podemos tratar ele com mais compreensão, podemos compreender o outro de melhor forma, porque ninguém compreende o outro até não compreender qual é o temperamento dele. Também pode-se educar melhor os filhos, né? O doutor Ítalo Marci, ele lida com a educação de filhos. E ele dá exemplos de como cuidar com os filhos segundo o temperamento. O Ricardo também, que estava aqui, ele estuda muito sobre os temperamentos para educar os filhos, né? Porque assim se dá uma educação mais correta, se faz a criança poder crescer de forma melhor. Se dá uma direção melhor à criança a fim de que ela seja melhor. Ou seja, nós compreendemos melhor, podemos tratar com mais justiça, ou seja, se alguém está lidando com uma pessoa melancólica, a pessoa não se abre, tem muita dificuldade em se abrir, trata ela com mais justiça, porque ela reconhece que isso faz parte da índole dela. Então tem que ter paciência. Trata a pessoa também, terceiro ponto, com mais paciência. Não é? E agora vamos aos temperamentos em si.
Eu vou começar pelos coléricos. Né? Santa Teresa d'Ávila era sanguínea, né? A gente estava enganado por muito tempo. Santa Teresa d'Ávila, todo mundo pensa que ela é colérica. É porque o temperamento colérico e o sanguíneo são muito semelhantes. Mas Santa Teresa d'Ávila é padroeira dos sanguíneos. Certo? Deixa eu só achar aqui o temperamento sanguíneo, o temperamento colérico está por... Achei. Achei ainda não. Achei. Temperamento colérico, padroeiro São Francisco de Sales, como eu disse. E muitos santos tiveram, quase todos os santos da igreja são ou melancólicos ou coléricos. Colérico a gente tem São Francisco de Sales, o Padre Pio, São Paulo, muitos, inúmeros exemplos, Santo Bernardo de Loyola, inúmeros exemplos de santos. São Jerônimo, óbvio, tem até uma imagem dele aqui. São Jerônimo que se exilou batendo a pedra no peito. Que se exilou batendo a pedra no peito de tanta raiva que tinha, a fim de se penitenciar pelos próprios pecados. Enfim, temperamento colérico. Vamos ler aqui. Eu vou explicando no ínterim enquanto eu vou lendo. Vocês vão identificando-se, certo? Características essenciais com relação à excitabilidade, ou seja, o que eu disse, como a pessoa reage às excitações, ou seja, ao que o mundo lhe impõe diante, às irritações. O colérico se excita pronta e violentamente, raciocina num instante, mas a impressão lhe fica na alma por muito tempo, ou seja, ele guarda a impressão que lhe fica na alma. Boas qualidades. Todo temperamento tem boas e más qualidades. Atividade, entendimento agudo, vontade forte, concentração, constância, magnanimidade, ou seja, buscar as coisas altas, que é o que Santa Teresinha prega na vida espiritual, né? Buscar as coisas com os olhos de águia. Ela prega a magnanimidade. E liberalidade. Eis aí as excelentes prendas deste temperamento riquíssimo. Os coléricos, ou belicosos, são apaixonados e voluntariosos. Práticos, desembaraçados, são mais inclinados a obrar do que a pensar, ou seja, fazer mais do que pensar. O repouso e a inação repugnam a sua natureza, ou seja, o colérico não costuma ser folgado. Sempre estão acariciando o seu espírito com um grande projeto. Ou seja, eles sempre pensam em um projeto grande, sempre têm em mente um grande ideal que querem alcançar. Não param essa magnanimidade. Ou seja, eles têm em mente alguma coisa grande e eles querem alcançar isso a qualquer custo. Eles avançam com certeza, com força, com firmeza e são teimosos, né? Você fala para um colérico não seguir por esse caminho porque aquele é melhor, ele vai pelo caminho mesmo assim, porque ele está certo de que aquele é o caminho que ele tem que seguir, ele vai por aquele, não importa quem fale outra coisa, né? Tem que aprender a ser humilde e reconhecer a instrução dos outros, entende? Todo temperamento tem isso. Mas, claro, eu já estou adiantando as más qualidades, né? Eu estou falando das boas agora, esqueçam. Sem desistir por causa das dificuldades. Apenas acabam de conceber um fim, põe mãos à obra, sem desistir por causa das dificuldades. Ou seja, a partir do momento que... Eu estou dando a entender, eu não preciso ficar explicando toda hora, mas... a partir do momento que ele tem uma ideia de algo que ele quer, ele já vai direto e não pensa antes. Só vai com vontade forte. Entre eles abundam os chefes, os conquistadores, os grandes apóstolos. São homens de governo. Não são daqueles que deixam para amanhã o que deveriam fazer hoje. Antes, preferem fazer hoje o que deveriam deixar para amanhã. Se surgem obstáculos inconvenientes, esforçam-se para os superar e vencer. Apesar do seu ímpeto irascível, ou seja, apesar da sua braveza, quando conseguem reprimi-lo pela virtude, alcançam a suavidade e doçura da melhor cepa. Ou seja, como eu disse desses santos, quando eles conseguem reprimir a sua ira,
conseguem ser os mais doces homens possíveis. Tais foram São Jerônimo, São Inácio de Loyola e São Francisco de Sales. Novamente, São Jerônimo, que é claro que eu não gostei direito. Más qualidades, que eu já adiantei um pouco. A tenacidade do seu caráter os faz propensos à dureza, obstinação, ou seja, teimosia, insensibilidade, ira e orgulho. Se lhes opomos resistência ou os contradizemos, tornam-se violentos e cruéis, a menos que a virtude cristã modere as suas inclinações. Ou seja, ele não gosta de ser contrariado. Vencidos, guardam o ódio no coração até que soe a hora da vingança. Geralmente são ambiciosos e tendem ao mando e à glória. São mais pacientes do que o sanguíneo, mas não conhecem tanta delicadeza de sentimento. Compreendem menos a dor das outras pessoas. Têm em suas relações um trato menos fino. Ou seja, é uma pessoa que não gosta muito de trato fino com dessas coisas. Por exemplo, Santa Teresinha do diminutivo, dela, amorzinho, meu doce Jesus, essas coisas. São pessoas que gostam de menos fineza nos tatos. Dá para entender? Suas paixões fortes e impetuosas sufocam essas afeições doces e esses sacrifícios desinteressados que brotam espontaneamente de um coração sensível. Ou seja, eles não têm um coração propenso a fazer coisas sem interesse. Geralmente, quando fazem algo, é por interesse. Eles têm essa tendência, porque eles não têm um coração sensível, eles têm um coração que tende a ser insensível, justamente o contrário disso. Sua febre de atividade e seu ardente desejo de conseguir o que se propõe os faz pisotearem violentamente tudo que os impede. Ou seja, é uma pessoa que não tem dificuldade de, para conseguir o que ela quer, passar por cima dos outros. E aparecem ante os demais como egoístas sem coração. Tratam os outros com uma altaneira que pode chegar à crueldade. Tudo deve curvar-se diante deles. O único direito que reconhecem é a satisfação dos seus apetites e a realização dos seus desígnios. Esses são os defeitos do colérico. E a educação do colérico. O padre coloca aqui como pode-se melhor educar. Você que é colérico pode melhor educar o seu coração a fim de reprimir esses defeitos e alcançar virtudes como fizeram São Francisco de Sales, como eu já dei sobreditos exemplos. Tais homens seriam de um preço inestimável se soubessem dominar e governar suas energias. Ou seja, esses homens, se eles souberem se dominar, eles têm um preço muito grande para a igreja. Eles são muito importantes para a igreja. Os grandes apóstolos foram coléricos. Eles empreenderam o trabalho de evangelização com força. Eles foram para frente. Não desistiram de frente dos obstáculos que se lhe impuseram, mas foram e conseguiram o que queriam. Porque eles usaram isso para o bem. Certo? Essa vontade forte, essa falta de desistência foi usada para o bem. Com relativa facilidade, chegariam aos mais altos cumes da perfeição cristã. Muitíssimos santos canonizados pela Igreja possuíam este temperamento. Em suas mãos, as obras mais difíceis chegam a feliz termo. Ou seja, se você tem uma obra difícil a empreender, dê na mão de um colérico. Ele tem facilidade para empreender uma coisa dessas. Tem facilidade de empreender as coisas difíceis. Por isso, quando conseguem processar suas energias, são tenazes e perseverantes nos caminhos do bem e não cessam em seus empenhos para alcançar os píncaros mais elevados. Ou seja, um colérico que quer ser santo se esforça para ser santo até o fim. Deve-se aconselhá-los a que sejam donos de si mesmos, que não atuem precipitadamente, que desconfiem de seus primeiros movimentos. Ou seja, um colérico tem muito bem que ser apresentado, submetido a uma direção de alguém, para submeter o seu orgulho à humildade. Deve ser obediente. Deve-se levá-los à verdadeira humildade de coração, a se compadecerem dos fracos. Ou seja,
deixar-se amar e ser amado, a não humilhar nem atropelar a ninguém, a não deixarem sentir sua violência, sua própria superioridade, a tratarem a todos com suavidade e doçura. Este é o tratamento de um colérico. Inclusive tem mais informações naquele livro ali. Depois eu mando o PDF para o grupo, então se alguém tiver o interesse de ler. Mas enfim, lá o padre Conrado dá muitas dicas mais extensas do que essas, que são em resumo, para tratar os problemas desse temperamento e dos outros também. Agora vamos ao segundo temperamento do qual eu gostaria de tratar. Eu anotei aqui o número antes que eu me perca. Passando a Terezinha aqui, uma foto. Sua amiga? Também é minha amiga, eu sou devoto dela. Pera aí. Mas o segundo não é Santa Terezinha não, que tratava os sanguíneos. Temperamento sanguíneo, né? No caso, para quem me conhece um pouco mais a fundo, eu puxo muito para este temperamento, né? Eu sou muito sanguíneo, por mais que eu tenha muita inclinação a certos aspectos de melancolia no campo do temperamento, mas eu sou muito sanguíneo, né? Perguntaram se eu fiz o teste faz mais de ano que eu fiz esse teste já. Características essenciais com relação à excitabilidade, seja como ele se comporta com o mundo. Sanguíneo se excita fácil e fortemente por qualquer coisa, qualquer impressão. A reação pode ser também imediata e forte, mas a impressão ou duração pode ser curta. A lembrança das coisas passadas não provoca tão facilmente novas emoções. Aqui vemos Santa Teresa d'Ávila, padroeira dos sanguíneos, todo mundo está vendo a foto. Que tem a flecha no coração, né? Não sei se vocês sabem, tem a flecha no coração para dizer que Santa Teresa d'Ávila morreu de amor a Deus. O anjo fechou o coração dela porque ela morreu de amor a Deus. Esse é o símbolo da flecha. Enfim, boas qualidades. O sanguíneo é afável e alegre, simpático e prestativo, dócil e submisso para com seus superiores, sincero e espontâneo, às vezes até inconveniência. É verdade que ante a injúria, raciocina às vezes com violência e prorrompe em expressões ofensivas, mas esquece rapidamente tudo, sem guardar rancor de ninguém. Desconhece a teimosia e a obstinação. Sacrifica-se com desinteresse. Seu entusiasmo é contagioso e arrebatador. Seu bom coração cativa e apaixona, exercendo uma espécie de sedução em torno de si, ou seja, tem facilidade de comunicação e geralmente um sanguíneo tem muitos amigos, porque ele gosta de reunir as pessoas em volta dele, certo? Por ter uma concepção serena da vida, é fundamentalmente otimista, não arredam as dificuldades, confia sempre no bom êxito. Surpreende-se muito que os outros se incomodem com uma brincadeira pouco agradável, que lhe parece a coisa mais natural e simpática do mundo. Ou seja, se você é sanguíneo, você realmente faz brincadeiras inconvenientes para uma pessoa, você se assusta, né, que a pessoa não gostou, porque para você é a coisa mais natural do mundo aquela brincadeira. Você faz brincadeira com a pessoa, ela fica brava. Por que você está bravo? Você acha? É a coisa mais natural do mundo o negócio dela. Enfim, surpreende-se muito de que, eu já vi essa parte, tem grande sentido prático da vida e é mais inclinado a idealizar do que a criticar. Dotado de exuberante riqueza afetiva, é fácil e ágil para a amizade e se entrega a ela com ardor, às vezes apaixonadamente. Ou seja, sanguíneo é aquela pessoa que gosta de elogiar os outros, que gosta de se entregar à amizade com força, ou seja, é uma pessoa que gosta de amizade, que gosta de afeto, certo? E justamente isso que o Padre Paulo Ricardo vai usar nesse artigo, o Padre Antônio Roy Marinho no livro, vai usar que uma pessoa que é sanguínea, se ela se desprender dos apegos desse mundo, das amizades que são nesse mundo, ela pode se prender à amizade com Deus e se elevar a Deus, se entregar fervorosamente à amizade com Deus.
Por isso, também muitos santos dentro da igreja foram sanguíneos, como Santa Teresa d'Ávila, que se entregou à sua amizade com Deus de tal forma que é uma das maiores santas que já existiram em toda a igreja. Certo? Sua inteligência é viva, rápida, assimila facilmente, mas sem muita profundidade. Dotado de uma memória feliz e uma imaginação ardente, triunfa facilmente na arte, na poesia e na oratória, mas não poderá alcançar a eminência do sábio. Os sanguíneos seriam muito frequentemente espíritos superiores se tivessem tanta profundidade quanto sutileza. Tanta tenacidade no trabalho como facilidade nas concepções. Ou seja, seria muito melhor se o sanguíneo, além de ter facilidade nas concepções e de ter sutileza, fosse profundo nas suas concepções, ou seja, tivesse mais reflexão e não gostasse tanto de trabalhos fáceis, né? Que gente de temperamento sanguíneo gosta de coisa fácil, não gosta de se esforçar. É um pouco preguiçoso, certo? Gosta de coisa fácil. Enfim, não está muito inclinado a trabalhos duros, como o colérico está. Enfim, más qualidades do sanguíneo, que o padre Paulo Ricardo não colocou, ele colocou bastante coisa ruim. Ao lado dessas boas qualidades, o temperamento sanguíneo apresenta sérios inconvenientes. Seus principais defeitos são a superficialidade, a inconstância e a sensualidade. A primeira se deve principalmente à rapidez de suas concepções. Julga haver compreendido logo qualquer problema que se lhe proponha, quando na realidade percebeu tão somente de maneira superficial e incompleta. Ou seja, você apresenta um problema do sanguíneo. Você faz isso para mim? É a coisa mais complicada do mundo. É claro que eu faço. Aí você acha que você compreendeu tudo. Você vai ver, você não consegue fazer aquilo de jeito nenhum. Você compreende superficialmente as coisas. Depois, quando vai fazer, não compreendeu nada. Não entendeu nada. Como diz o Padre César, ele não acha nada. Ou seja, daí procedem seus juízos apressados. Ele tem facilidade de fazer juízos temerários, ou seja, de achar uma coisa rápido que ela é diferente da realidade. Apressados, ligeiros, frequentemente inexatos, como não inteiramente falsos. Ou seja, realmente o sanguíneo ele entende rápido uma coisa, só que não entendeu direito. Às vezes o que ele entendeu ou está completamente falso, ou pelo menos a maior parte daquilo está falso. É mais amigo da amplitude fácil e brilhante do que da profundidade. Ou seja, gosta de coisa que não precisa raciocinar muito. É uma coisa mais direta, mais prática, como disse o Johnny. A inconstância do sanguíneo é fruto de pouca duração de suas impressões. Em um instante passa do riso ao pranto, do gozo delirante a uma negra tristeza. Ou seja, uma pessoa que às vezes parece meio bipolar. Uma hora ela está feliz e no instante acontece alguma coisa, ela pode estar triste no mesmo momento. Só que isso passa rápido. Ela muda, alterna de uma hora para outra. Arrepende-se pronto e verdadeiramente de seus pecados, mas volta a eles na primeira ocasião que se lhe apresenta. Os sanguíneos são vítimas de impressões de momento, sucumbem facilmente à tentação. São inimigos dos sacrifícios, da abnegação e do esforço duro e contínuo. São preguiçosos no estudo. Torna-se-lhes quase impossível refrear a vista, os ouvidos e a língua. Distraem-se facilmente na oração. As épocas de grande fervor sucedem-se outras de languidez e desalento. Porque, enfim, são inconstantes, muitas vezes preguiçosos nas coisas, inimigos do sacrifício. Ou seja, é muito difícil para o sanguíneo se negar a si mesmo, porque ele precisa de muita força de vontade para fazer isso. Ele não tem a vontade do colérico. Se distrai na oração. Por quê? Porque embora ele queira se concentrar, de repente, nossa, mas que mosca bonita que está voando aqui na frente. Nunca vi uma mosca desse jeito. Ou seja, por exemplo, você está conversando com essa pessoa, a pessoa não está muito interessada na conversa.
está falando, e de repente ela começa a pensar, nossa, aquele macarrão que eu comi ontem estava muito gostoso. E aí você pergunta, você está prestando atenção? Opa, com certeza. É uma pessoa meio avoada, vamos dizer assim. Não é? Ou seja, também, além desses todos os problemas, a sensualidade encontra terreno abonado na natureza ardente do sanguíneo. Deixa-se arrastar facilmente pelos prazeres sensuais da gula e da luxúria. Raciocina prontamente contra as suas quedas e as deplora com sinceridade, como Santo Agostinho. Na época de sua conversão, Santo Agostinho era sanguíneo. Ele deplorava os pecados que ele estava cometendo, odiava os pecados, só que ele não conseguia se libertar, não tinha força de vontade para isso, até que a graça de Deus veio e interviu na conversão dele. Quando ele se separou do amigo dele, foi para o outro lado do jardim, pegou as cartas de São Paulo, quando o anjo começou a cantar Tole Lede, pega e lê, pega e lê. Ele foi lá, pegou o volume das cartas de São Paulo, abriu, estava lá o capítulo que fala contra as luxúrias, embriaguezes, etc, se converteu. A intervenção divina converteu ele, mas ele não tinha força de vontade. Sem a graça de Deus é muito difícil ao sanguíneo, a qualquer um, claro, mas muito mais ao sanguíneo se libertar. O colérico já tem outro aspecto. Ele precisa da graça de Deus, mas ele não quer ela, ou seja, ele é autossuficiente. Eu posso ser santo com a minha força, eu sou teimoso, eu vou seguir do jeito que eu quero. Aí vai a pessoa que cai em inúmeros pecados porque não confia em Deus, confia em si mesmo. Certo? O sanguíneo já é por outro lado. Ele não tem tanta vontade forte, só que mesmo assim ele não tem essa vontade de conseguir se vencer. Precisa da intervenção da graça de Deus. Deve se pedir a Deus a graça. Como qualquer outro temperamento, mas sobretudo os que têm inclinação a isso. Mas faltam energia e coragem para dominar a paixão quanto a levantar a cabeça. Como eu estava dizendo, Santo Agostinho, falta todos aqui. Né? Com o coração, Mateus não viu? Coração na mão, que é símbolo da caridade, do amor que ele teve a Deus. Ele disse, Senhor, nosso coração está inquieto enquanto não repousa em vós. Eu tenho que ainda ler as Confissões de Santo Agostinho. O livro é bem grande, eu estou preso em outro livro agora. Enfim, eu já dei uma folheada, é muito bom o livro, recomendo muito a leitura. Eu ganhei de aniversário de um amigo meu, muito bom. Enfim, o sanguíneo tem dificuldade com a sensualidade, logo analisamos com a pureza. Né? Ele tem muita facilidade de cair pecados contra a pureza, porque essa natureza é inclinada ao apego e à afetividade. Certo? Então, o sanguíneo deve tomar mais cuidado do que os outros quanto aos olhares, aos ambientes e às ocasiões. Por exemplo, como o padre Paulo Ricardo diz tantas vezes, né? Quando ele diz que é pecado ao homem olhar para uma mulher mal vestida na rua e desejá-la, porque Nosso Senhor disse que quando você deseja alguém no seu coração, você já cometeu adultério contra aquela mulher, certo? Assim como as mulheres mostraram que o outro continua sendo pecado, assim como o homem olhar, os dois estão cometendo o mesmo pecado. Mas, seguinte, para o sanguíneo é muito mais difícil conter os olhos, porque ele tem uma natureza que o faz propenso a isso, certo? Ele deve pedir mais a Deus a graça da castidade, da pureza. Como qualquer um, né? Sempre que se tem problemas com a pureza, se não se reza, se não se faz sacrifício, se não se abnega e se esforça para avançar, a pessoa não sai do lugar e só piora. Porque deve-se ter a firme resolução de encontrar o meio de se vencer através da graça de Deus. Mas quando não se tem força de vontade, não se tem nem o querer de fazer alguma coisa, não se vai vencer o pecado nunca, a pessoa vai acabar decaindo nos piores esgotos de pecado, cada vez piores. Enfim, a educação do sanguíneo. A educação e canalização de qualquer temperamento deve consistir, como eu disse várias vezes, em fomentar suas boas qualidades e reprimir os seus defeitos. Por isso,
O sanguíneo deverá procurar canalizar a sua exuberante vida afetiva por um meio nobre e elevado, ou seja, deve elevar a vida tão fácil afetiva que ele tem a um plano divino. Se conseguir amar fortemente a Deus, como eu disse, chegará a ser um santo de primeira categoria. Sanguíneos 100% foram o apóstolo São Pedro, Santo Agostinho, Santa Teresa d'Ávila, São Francisco Xavier, que já citamos aqui. São Pedro é sanguíneo porque é importante. Vendo todas as características que nós temos aqui, São Pedro é sanguíneo por quê? Porque ele foi lá na Santa Ceia. Jesus estava falando que ia ser entregue. São Pedro disse: Senhor, eu vou vos seguir até a morte, se for necessário. E depois, horas depois, estava negando 3 vezes o nosso Senhor, ou seja, é inconstante. Ele tem uma impressão rápida, mas isso não fica muito tempo no coração. Da mesma forma, quando ele tirou a espada para defender Jesus, nosso Senhor, no horto do Getsemane, mas depois fugiu logo no mesmo instante, quando ele foi pego. E entre outras coisas, quando São Paulo corrigiu São Pedro, que São Pedro estava simpatizando com os judaizantes, entre aspas, né? São Paulo foi lá e corrigiu ele com o temperamento colérico de São Paulo. Ou seja, São Pedro é um grande exemplo de temperamento sanguíneo. Continuando. Mas é preciso que lute tenazmente contra seus defeitos, até tê-los vencido totalmente. Ou seja, deve vencer, para o sanguíneo ser santo, ele deve vencer-se totalmente sem deixar nada. Assim como qualquer outro, mas falando mais especificamente. Há de combater sua superficialidade, adquirindo o hábito da reflexão e ponderação em tudo o que fizer. Ou seja, deve adquirir, essa palavra não existe, aliás. Adquirir o hábito da meditação. Meditar na palavra de Deus, nos santos ensinamentos, nas leituras espirituais. Deve adquirir o hábito de pensar antes de fazer. Porque geralmente é aquela pessoa que faz sem pensar antes, sem pensar 2 vezes. Muitas vezes isso dá errado. Deve aprender a lidar com os problemas examinando-os por todos os lados, prevendo as dificuldades que poderão surgir, dominando o otimismo demasiado, confiante e reflexivo. Ou seja, abandonar esse otimismo de que tudo vai dar certo, mesmo se eu não fizer nada, deve me esforçar. Não, o Fernando vai rir agora olhando para mim, não deixar as coisas para a última hora. Né? É uma coisa um pouco comum desse temperamento. Eu devo dar conta do recado. A última hora eu devo dar conta. Eu preparei essa aula ontem. Decora, dona Rita. Decora e tudo se acaba. Vamos, continuando. Contra a inconstância tomará sérias medidas. Não bastarão os propósitos e resoluções que violará na primeira ocasião que se lhe apresente, apesar de sua sinceridade e boa fé. Ou seja, não adianta o sanguíneo fazer um monte de intenção e promessa, ele vai violar todos uma hora e outra, porque ele é inconstante. Ele tem que se submeter, como diz aqui, a uma direção espiritual séria e obediente, de forma que tudo esteja nas mãos do diretor, de forma que ele não tenha arbitrariedade, ou seja, porque se ele tiver livre-arbítrio nas próprias intenções, para de olhar para mim. Se ele não tiver... O que você está falando? Tem que olhar você. Vai olhar para mim. Se ele tiver livre-arbítrio nas próprias intenções, ele não vai conseguir cumprir nada. Tá? É isso. É preciso pôr sua vontade num plano de vida, convenientemente revisado, aprovado por seu diretor espiritual, e no qual esteja tudo previsto e anotado, e que nada se deixe ao arbítrio da sua vontade fraca e caprichosa. Há de praticar seriamente o exame de consciência, aplicando-se fortes penitências pelas transgressões que sejam fruto de sua inconstância e volubilidade. Há de pôr-se em mãos de um experiente diretor espiritual e obedecer-lhe em tudo. Na oração, há de lutar contra sua tendência aos consolos sensíveis, perseverando nela apesar da aridez e secura. Ou seja, o sanguíneo tem muita
tendência a buscar consolação na oração. Deve-se evitar isso e buscar antes amar a Deus sem interesse da consolação. Né? A sensualidade deverá opor-se com uma vigilância constante e uma luta tenaz. Deve fugir, como da peste, a todas as ocasiões perigosas, nas quais sucumbirá facilmente, ao se aliar sua sensualidade com sua inconstância. Ou seja, o São ele não pode se expor à ocasião, porque ele tem muito mais facilidade de cair do que as outras almas. Deve ter particular cuidado na guarda da vista, recordando-se das suas dolorosas experiências. Nele, mais do que ninguém, cumpre-se aquilo de que o que os olhos não veem, o coração não sente. Deve guardar o recolhimento e praticar a mortificação dos sentidos externos e internos. Deve, enfim, pedir humilde e constantemente a Deus o dom da perfeita pureza da alma e do corpo, que só do céu nos pode vir. Este é o sanguíneo. Agora vamos ao terceiro temperamento, que é o melancólico, que é Santa Teresinha. Temperamento melancólico. Características essenciais com relação à excitabilidade. Novamente, como ele reage com as coisas. A do melancólico é débil e difícil ao princípio, mas forte e profunda por repetidas impressões. Sua reação apresenta estes mesmos caracteres. Quanto à duração, pode ser larga. O melancólico não esquece facilmente. Boas qualidades. Os melancólicos têm uma sensibilidade menos viva do que a dos sanguíneos, mas mais profunda. São naturalmente inclinados à reflexão, à solidão, ao silêncio, à piedade e à vida interior. Compadecem-se facilmente das misérias do próximo. São benfeitores da humanidade. Sabem levar a abnegação até o heroísmo, sobretudo ao lado dos enfermos. Seja uma pessoa que se importa com o outro, tem a tendência a isso. Sua inteligência pode ser aguda e profunda, maturando suas ideias com a reflexão e calma. Dá para ver Santa Teresinha nessas frases, né? Santa Faustina também tem um temperamento muito parecido com Santa Teresinha. Quem já leu o diário, eu li o diário ano passado. O temperamento de Santa Faustina é muito parecido, ela expressa-se de uma forma muito parecida. Né? É pensador e gosta do silêncio e da solidão. Pode ser um intelectual seco e egoísta, encerrando-se na sua torre de marfim, ou um contemplativo que se ocupe das coisas de Deus e do Espírito. Sente atração pela arte e tem aptidão para as ciências. Geralmente, a maior parte dos grandes intelectuais eram melancólicos. A maior parte deles. Seu coração é de uma grande riqueza sentimental. Quando ama, dificilmente se desprende de suas afeições, porque nele as impressões se arraigam com muita profundidade. Sofre com a frieza ou a ingratidão. A vontade segue a vicissitude de suas forças físicas. Débil e quase nula quando o trabalho tem esgotado. Forte e generosa quando desfruta da saúde ou quando um raio de alegria ilumina seu espírito. Ou seja, se você esgota o melancólico, ele não é capaz de fazer mais nada. É necessário dar um trabalho à medida para ele, porque senão ele não consegue. Ele necessita de animação para empreender os esforços. Deixa eu me reachar aqui. Enfim, é sóbrio e não sente a desordem passional, que tanto atormenta os sanguíneos. É o temperamento oposto ao sanguíneo, como um colérico é oposto ao fleumático. Ou seja, Santa Teresa d'Ávila é oposta de Santa Teresinha de Jesus no temperamento. Foram de temperamento melancólico o apóstolo São João, São Bernardo, São Luís Gonzaga, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Pascal. Né? São grandes santos, né? São João, gosto muito desses santos aqui particularmente. Né? Enfim, só para comentar. Santa Teresa, já mostrei a foto, né? E novamente, uma das maiores melancólicas que se tem.
E agora, más qualidades do melancólico. O lado desfavorável deste temperamento é a tendência exageradamente inclinada à tristeza e à melancolia. Quando recebem alguma forte impressão, ela penetra-lhes profundamente a alma e lhes produz uma ferida sangrante. Não possuem o coração na mão como sanguíneo, mas sim muito no fundo, e saboreiam a sós sua amargura. Sentem-se inclinados ao pessimismo, ao ver sempre o lado difícil das coisas, ao exagerar as dificuldades. Isto os torna retraídos e tímidos, propensos à desconfiança em suas próprias forças, ao desalento, à indecisão, aos escrúpulos e a certa espécie de misantropia. Não me pergunta o que é misantropia, que eu não sei o conceito certo de dicionário. Depois a gente procura. São irresolutos por medo de fracassar em suas empresas. O melancólico nunca sabe acabar, como dizia Santa Teresa d'Ávila. É o homem das oportunidades perdidas. Enquanto os demais estão do outro lado do rio, ele está pensando e refletindo sem se atrever a atravessá-lo. Sofre muito e fazem sofrer os demais sem querê-lo, porque no fundo são bons. Santa Teresa não julgava aptos à vida religiosa, sobretudo quando a melancolia está arraigada. Ou seja, Santa Teresa não recomendava que uma alma melancólica que não esteja progredida na vida espiritual, vencendo essas limitações, fosse religiosa, por causa das dificuldades que encontraria na própria vida religiosa, né? Por mais que isso não impedisse. Por exemplo, Santa Teresa d'Ávila teve muitas irmãs no caminho dela que eram melancólicas. Já vamos chegar nessa parte. Tenha-se em conta que a melancolia sobre a qual havia se pronunciado refere-se somente ao temperamento melancólico e não aos extravios de um caráter voluntariamente neurastênico. Ou seja, traduzindo essa palavra feia, a gente está falando aqui de temperamento melancólico, não é uma pessoa depressiva. Certo? Não é uma pessoa com depressão. E as coisas às vezes se assemelham. Quando a pessoa está com depressão, ela tem certas características do temperamento melancólico. Né? Educação do melancólico. O educador deverá ter muito em conta a forte inclinação do melancólico à concentração sobre si mesmo. Do contrário, expõe-se a não compreendê-lo e a tratá-lo com grande injustiça e falta de tato. Ou seja, se a gente não compreender que o melancólico se fecha no mundo dele, e a gente precisa entrar no mundo dele e, de certa forma, fazer com que ele saia sem forçá-lo a nada, a gente vai acabar tratando o melancólico com injustiça, porque ele não é apto para isso. Certo? O sanguíneo é franco e aberto na confissão. Ou seja, o sanguíneo, na confissão, sanguíneo não tem dificuldade de se confessar. Ele é franco e aberto. Ele fala o que ele precisa e tem confiança naquele que está ouvindo ele e não guarda as coisas para si. Melancólico não. O melancólico gostaria de desafogar-se por meio de um colóquio espiritual, mas não pode. Ou seja, ao invés de confessar, ele gostaria de confessar com Jesus. Né? Ele gostaria de dizer os seus sentimentos por meio de um colóquio espiritual. De apresentar tudo espiritualmente sem ter que falar para ninguém. Tudo no interior, na vida interior. O colérico pode expressar-se, mas não quer. O colérico não tem dificuldade de se expressar. Só que por sua vontade forte, muito difícil fazer um colérico que não esteja fundado dentro da igreja se confessar, porque ele tem a vontade forte que eu posso, mas eu não quero. Eu sou orgulhoso. E o fleumático não pode nem sequer fazer. O fleumático já tem as duas características ruins, vamos dizer assim, ruins na confissão. Tem dificuldade de se confessar e também não quer se confessar, porque ele tem dificuldade para se expressar e tem dificuldade de guardar as coisas. Né? Ele nem quer se confessar e não pode. Deve-se ter um trato maior com os fleumáticos nessa questão. Deve-se ter em conta tudo isso para não intentar procedimentos educativos contraproducentes, ou seja, deve-se ter tudo isso em mente para não guiar errado alguém,
alguma alma. Os melancólicos... peraí que isso aí é só uma nota que ele colocou no meu, eu estou lendo. É preciso infundir no melancólico uma grande confiança em Deus e um sereno otimismo da vida. Ou seja, deve-se fazer o melancólico confiar em Deus e ser otimista. Deve-se inspirar em uma suma confiança em si mesmo, ou seja, na amplitude de sua alma para as grandes empresas. Confiança em si mesmo não no sentido errado, né, de confiar nas próprias forças, não, mas confiar de que ele é chamado a grandes coisas. E se ele confiar na graça de Deus, ele pode chegar a isso. Como Santa Teresinha. Dá para ver que Santa Teresinha se venceu e muito. Por quê? Porque o melancólico é treinado não a magnanimidade do colérico, mas sim a pusilanimidade, ou seja, a ser pequeno, a ter poucas metas, metas baixas. O melancólico tem muita dificuldade em querer ser santo, porque ele quer as coisas pequenas. Santa Teresinha se venceu a ponto de que ela queria as maiores coisas na vida espiritual. Não é? É preciso aproveitar a sua inclinação à reflexão para fazê-lo compreender que não há motivo algum para ser suscetível, desconfiado e retraído. Se for preciso, deve-se submetê-lo a um regime de repouso e sobrealimentação. É uma coisa meio oposta ao que geralmente se faz. Santa Teresa procurava muitas monjas melancólicas. Santa Teresa curava muitas monjas melancólicas, proibindo a longa oração, as vigílias e os jejuns, e fazendo-as divertir-se. Era o método de Santa Teresa dava para curar uma melancólica, da melancolia dela. Fazer ela se divertir um pouco. Acima de tudo, deve-se combater a sua indecisão e sua covardia, fazendo tomar resoluções firmes e lançar-se a grandes empresas com ânimo e otimismo. Dando para entender sim ou não? Certo. Vamos ao último, antes que vocês durmam de vez, que é o temperamento fleumático, que é o mais... que é o mais incomum dentre eles e que tem menos exemplares, mas um grande padroeiro dos fleumáticos é Santo Tomás de Aquino. Nós vamos ver por quê. Porque ele conseguiu empreender a grande obra colossal dele, que são livros e livros e livros e livros, que é a Suma Teológica, com toda tranquilidade e calma, que se, por exemplo, eu fosse escrever tanto livro assim, se alguém dissesse assim, você vem para o céu, você escreve a Suma Teológica inteira, eu ia me desesperar completamente. Santo Tomás de Aquino fez isso com total tranquilidade, porque ele era de temperamento fleumático. Se eu não parar de mexer a mão assim, eu vou bater ela na célula do ventilador, não vai ser muito bom. Características essenciais com relação à excitabilidade, ou seja, como ela reage para as coisas. O fleumático não se excita nunca, ou faz tão só debilmente. Ou seja, ele não é suscetível às impressões. A reação é também débil, quando não chega a faltar por completo. Tem pouca reação para algumas coisas. Quando você educa uma criança fleumática, todo pai desejaria ter uma criança fleumática. Aquela criança quietinha, você fala para ela e ela não retruca, não responde na hora. Ela guarda aquilo para ela, vai entender depois, guarda aos poucos. Tem que falar muitas vezes, sim, para ela entender. Mas é aquela criança calma, que não dá trabalho, certo? A reação é também débil, como eu estava dizendo, quando não chega a faltar por completo. As impressões recebidas desaparecem logo e não deixam vestígios em sua alma. Ou seja, ela não guarda as coisas por muito tempo, como o colérico e o melancólico. É mais semelhante ao sanguíneo nesse aspecto. Boas qualidades. O fleumático trabalha devagar, mas assiduamente, contanto que não se exija dele um esforço intelectual demasiadamente grande. Ou seja, ele trabalha com tranquilidade, você não pode pressionar ele. Não se irrita facilmente por insultos, fracassos ou enfermidades. Permanece tranquilo, sossegado, discreto e criterioso. É sóbrio e tem um bom sentido prático da vida. Não conhece as paixões vivas do sanguíneo,
nem as profundas do nervoso, nem as ardentes do colérico. Disse-lhe que carece por completo de paixões. Sua linguagem é clara, ordenada, justa e positiva. Mais do que brilho, tem energia e atrativo. O trabalho científico, fruto de uma larga paciência de investigações conscienciosas, lhe convém melhor do que as grandes produções originais. Ou seja, ele gosta mais de coisas que já estão feitas. Por exemplo, você vai dar uma coisa para ele fazer, que alguém já... Ele prefere muito mais se você dê um trabalho para ele que alguém já fez, ele não precisa ser original, do que ele ter que inventar uma coisa, né? É a preferência dele. Ele gosta desse tipo de coisa. O coração é bom, mas parece frio. Falta-lhe entusiasmo e espontaneidade, porque sua natureza é indolente e reservada. É prudente, sensato, reflexivo, obra com segurança, chega aos fins sem violência, porque afasta os obstáculos em lugar de os romper. Ou seja, aquela pessoa que ao invés de encontrar um obstáculo, quebrar ele, ela afasta. Ela é um bom diplomata, vamos dizer assim. Diante de uma briga entre pessoas, ela é aquela pessoa que não briga com ninguém, tem a capacidade de ser diplomata entre eles, ou seja, entender os pontos e reunir as coisas, certo? Às vezes a sua inteligência é muito clara. Fisicamente, o fleumático é de rosto amável, de corpo robusto. Você lembra de Santo Tomás de Aquino? Ele tinha que cortar a mesa em meia-lua para caber a barriga dele, tão gordo que ele era. Coitado. Mas enfim, a aparência... Deixa eu achar aqui onde eu estava. Corpo robusto, de andar lento e vagaroso. Santo Tomás de Aquino possuiu os melhores elementos desse temperamento, levando a cabo um trabalho colossal com serenidade e calma imperturbáveis. E Santo Tomás de Aquino para todos observarem o doutor Angélico. É novinho, hein? Hã? Novinho mesmo. Nessa imagem tá, né? Quantos anos ele, Santo Tomás de Aquino morreu? Ele não mostra nada negócio de barriga, né? Ah, não, aqui não mostra a barriga dele, né? Aqui eles fizeram ele bonitinho, gente. Ninguém vai representar um santo parecendo um... Tirando foto. Enfim, más qualidades do fleumático, gente. Sua calma e lentidão lhe fazem perder boas ocasiões, porque tarda muitíssimo em pôr-se em ação. Não se interessa nada pelo que se passa fora de si. É uma pessoa tão interiorizada, está nem aí para o que está fora dela. Vive para si mesmo em uma espécie de concentração egoísta. Não vale para o mando e governo, ou seja, não é um bom líder. Não é afeiçoado a penitências e mortificações. Se é religioso, não abusará dos cilícios. É deles que Santa Teresa descreve com tanta graça. As penitências que fazem estas almas são coerentes com sua própria vida. Não tenhais medo que se matem, porque sua razão está muito em si. Ou seja, você vê que São João Maria Vianney com certeza não era fleumático. As penitências que aquele homem fazia. Em casos mais agudos, convertem-se em homens átomos, mortiços e vagos, completamente insensíveis às vozes de ordem que poderiam tirá-los de sua inércia. Ou seja, quando eles estão muito arraigados no pecado, esse temperamento tende a ser muito preguiçoso e desobediente e, enfim, permanecer em inércia. E como se educa... Pois não? Está falando comigo? Ah, tá. Como se educa o fleumático? Pode-se tirar muito partido do fleumático se lhe forem incutidas convicções profundas e lhe forem exigidos esforços metódicos e constantes em ordem à perfeição. Ou seja, o fleumático, ele é tranquilo, não liga para nada. Mas se você quer que um fleumático cresça, você tem que impor metas altas para ele. Você tem que sempre estar exigindo dele mais, porque assim ele pode melhor crescer, certo? Por exemplo, alguém que tem um filho fleumático
ele é muito tranquilo, etc, etc. Você não pode deixar ele de lado. Ah, ele não é o chato da casa, eu vou deixar ele tranquilo porque assim não incomoda ninguém. Não, tem que sempre estar exigindo mais desse filho a ponto de ele ser melhor. Né? Tem que sempre exigir mais dele do que dos outros. Deve-se sacudi-lo de sua inércia e indolência, empurrando às alturas, acender em seu coração apático a labareda de um grande ideal. Ou seja, ele não tem ideais, ele é uma pessoa pequena, é uma pessoa que está tranquila no mundo dele. Você tem que colocar na frente dele, ele que é fechado, como a Isabel disse, tem que colocar na frente dele uma grande ideal. Você tem que ser santo e exigir dele isso, exigir, sai da sua inércia e ele vai conseguir crescer com isso. Deve-se estimulá-lo ao pleno domínio de si mesmo, excitando e pondo em uso suas forças adormecidas. Não como ao colérico, que deve obtê-lo contendo-se e moderando-se. Ou seja, o colérico, você educa ele fazendo ele se moderar. O fleumático você faz ele se soltar. Né? São duas almas opostas. E, concluindo, esses são os 4 temperamentos que eu apresento para você. Já deu 1h16 já isso aqui. Mas, enfim, os temperamentos, eles têm qualidades boas e ruins. Nenhum deles é totalmente ruim. Nenhum deles é totalmente bom. Deve-se procurar ver o que é bom em si, melhorar o que é bom. Deve-se procurar ver o que é ruim em si e destruir isso a fim de querer ser santo. Todos nós vamos ter um temperamento dominante que nos domina e características de outros que vão se encaixando às vezes. Ninguém é puramente melancólico, puramente sanguíneo, puramente fleumático, puramente colérico. Certo? Então espero que seja claro. Agora tem a prova que o Fernando falou, que está na mão do Johnny, que é um teste. Esse teste é mais simples, né? Ele pode ter uma, vamos dizer assim, margem de erro um pouco maior, se você não responder sinceramente. Por isso, tenha toda a sinceridade em responder as perguntas. Inclusive, arranjem canetas, que eu não tenho canetas. Ou façam pela memória mesmo. E o que mais? Tenha em mente, tem outros testes melhores. O Ricardo me passou um teste com mais de 200 perguntas, que eu ainda tenho que fazer, que é melhor se vocês fizerem um passo depois do PDF, para vocês, quem tiver um interesse, faça para conhecer o temperamento. Mas enquanto esse mais simples é melhorzinho, pode distribuir, Sr. John. E concluindo,